Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na história de hoje, tanto o sábado, a sinagoga, como principalmente o homem doente com a mão seca, se tornam cenário. Cenário entre um conflito, de uma discussão, de uma disputa entre Jesus e os fariseus. Jesus fica muito triste, porque a sinagoga, o sábado e principalmente o homem doente não deveriam ser cenário das disputas mesquinhas do ser humano. Não deveriam ser ocasião para que eles tentassem colocar Deus à prova. Igreja não é lugar da gente desafiar Deus. A igreja é o lugar da gente se submeter a Ele. Sobretudo, quando nós encontramos ali uma palavra e um testemunho que nos questionam. Deus não precisa ser questionado. Ele não precisa aprender conosco. Nós precisamos aprender com Ele. Mas aqueles homens, ao verem Jesus na sinagoga num dia de sábado, conhecendo seus gestos e sua fama, vendo um homem com a mão seca entrando na sinagoga, ficaram alerta. Diz o texto, eles então o observavam para ver se ele haveria de curar no dia de sábado, para ver se ele não esquecia disso, para poderem acusá-lo. Já tinha um veredito pronto, queriam um pretexto. E o pretexto se tornou o lugar onde nós deveríamos estar para nos abrirmos a Deus, e não para submeter Deus. Ora, Jesus tenta um ato de uma verdadeira pregação, com uma argumentação muito inteligente, já que eles eram fariseus, homens que conheciam a lei. Então, um questionamento, fazendo-os pensar. Ele não deu respostas prontas, mas ele fez perguntas que, se eles tivessem um mínimo de abertura de coração, os levaria às respostas certas. Escutem. É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Para que serve o sábado? O sábado é sinal de opressão ou de libertação? É permitido salvar uma vida? Ou é necessário deixar que a vida se perca, porque é sábado? E deu-lhes tempo para a resposta, esse mesmo tempo que ele dá para cada um de nós, para que a gente pense, medite, para que a gente chegue a dizer se a gente está disposto a aprender com ele ou se a gente está disposto a disputar com ele. E como o silêncio falou mais do que as palavras, Jesus, que tinha posto esse homem no centro para dizer que a religião serve para o homem, olha ao redor para eles com ira e tristeza, uma indignação.
Ele não tem ódio deles, mas ele fica verdadeiramente remoído pelo fechamento, como diz o texto, porque eram duros de coração. E então, ele deixa que eles façam cada um a sua opção. E a sua opção foi o fechamento. Mas ele não prejudicou o homem por causa do fechamento de coração deles. E então ele cura o homem e eles realizam aquilo que desejavam, sem o pretexto que queriam, porque não foram capazes de responder a Jesus. Mas assim mesmo saíram para buscar força política para isso. Já que não conseguiram na argumentação sobre a lei, foram procurar os partidários de Herodes, e aí se tratava de política. Aí se tratava de poder político, não de poder religioso, para tramarem como haveriam de matá-lo. Jesus não conseguiu atingi-los porque eles não deixaram. Não deixou de atingir o homem, porque o projeto de Deus, a vontade de Deus, não se curva diante da mesquinhez do ser humano. Mas para nós é importante que nós tenhamos a coragem que aqueles homens não tiveram. Precisamos mudar o nosso ponto de vista quando a palavra de Deus nos leva a questionar o nosso posicionamento, a nossa visão, que às vezes é muito estreita, que às vezes é uma visão distorcida. A palavra de Deus está verdadeiramente a serviço do ser humano quando faz com que ele corrija os seus caminhos errados, mas isso depende dele. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.